Olá, quero dizer uma coisa para você. Você não pertence a esse mundo. Isso mesmo, você não pertence a esse mundo. Esse mundo jaz no maligno e sua identidade não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo aqui. Quero mostrar para você que há uma esperança bem clara para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, saiba que a porta da salvação está aberta e a única esperança que nós podemos ter é em Cristo Jesus. Se você quer saber sobre a esperança da igreja, eu quero convidar a você a estudar a aula de hoje. Eu sou Brandão, sou professor da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista em Brás Cubas. E olha, o objetivo dessa lição vai tratar sobre o presente e o futuro da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, são aqueles que servem ao Senhor, que andam com Ele, que pegaram a sua cruz um dia, começaram a segui-lo, ouvem seus mandamentos, aplicam em suas vidas e têm uma expectativa diária de transformação para ser cada dia mais parecido com Ele. Apresentar os acontecimentos a partir da segunda vinda de Cristo. Isso mesmo, Ele prometeu que vai voltar. E esses acontecimentos são algo realmente chocantes para esse mundo. Identificar os efeitos da bem-aventurada esperança da igreja. Olha que bacana, um efeito fantástico está acontecendo e vai desenrolar pelo andar da carruagem, nos acontecimentos dos fatos da história da humanidade. Esses efeitos são bem-aventuranças para a igreja, para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Olha o que está escrito em Tito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso vai ser algo impactante na história do universo. Então a igreja tem uma esperança e é chamada de bem-aventurada. Que bom saber que temos esperança, não é verdade? Porque num mundo tão caótico que nós vivemos, o que nós mais presenciamos são pessoas com rostos de desesperança. Mas aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, tudo se fez novo. E essa esperança está reservada para aqueles que amam a Deus. A graça de Deus se manifestou e agora vivemos em novidade de vida, aguardando o retorno de Cristo. Você pode ter certeza, isso é uma verdade, é um fato. Então, na lição de hoje nós vamos evidenciar essa coisa incrível que será a volta do Senhor Jesus e essa esperança da igreja, no qual vai ser algo que vai ser sublime, maravilhosa para todos aqueles que andam com o Senhor. E temos referências para isso, Olha o que diz João: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Palavras do Senhor Jesus. Ele mesmo disse: eu vou preparar lugar e vou voltar de novo, vou levar vocês para mim, e onde eu estiver, vocês vão estar junto comigo. Olha o que está escrito em Atos: os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Essas palavras foram ditas por um anjo. Então, olha, nós temos palavra feita por anjo, palavras feitas pelo Senhor Jesus, e agora vamos ver o que está escrito por um grande apóstolo, que foi Paulo. Olha só: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Palavras de Paulo, apóstolo dos gentios. Agora, um discípulo amado chamado João, ele também escreveu em Apocalipse 22, no versículo 20, olha o que diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Certamente. Olha que coisa. Jesus, ele afirma que esse fato vai acontecer. Se você anda aí meio fraco na fé, se você anda meio cambaleando, desperta agora. Cinge os seus lombos. Lembre-se que essas palavras estão escritas e elas estão se cumprindo.
O texto bíblico de Tito retrata com nitidez os 3 tempos da caminhada do discípulo de Cristo. Primeiro, no passado, a graça se manifestou. Ou seja, quando o Senhor Jesus fez toda a sua obra restauradora para que nós tivéssemos a chance de sermos salvos, isso se tornou algo realmente que nos impactou e nós tomamos a decisão de andar com o Senhor Jesus. E no presente, o que está acontecendo conosco hoje? Nós vivemos atuante com olhar na bem-aventurança, ou seja, nós estamos na expectativa dessas coisas acontecerem a qualquer momento. Esse é o nosso presente. O Senhor Jesus, ele pode cumprir a sua palavra a qualquer instante. E olha só o que nós temos reservado para o futuro. No encontro com Jesus Cristo, o cristão terá um novo corpo glorificado. Então o passado, o presente e o futuro marcam a história do cristão. E o enfoque principal dessa lição será o aspecto escatológico da fé do discípulo de Cristo. O presente e o futuro da igreja. No passado, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. No presente, temos os desafios, visualizando os elementos da esperança. São 3 tópicos. O presente e a bem-aventurada esperança, a identificação da bem-aventurada esperança e a certeza da bem-aventurada esperança. Ou seja, o presente e o que nós identificamos sendo ela e a certeza de que ela é um fato. O presente e a bem-aventurada esperança da igreja. Existe uma íntima relação entre o viver hoje da igreja e a bem-aventurada esperança. Eis o desafio: viver o presente na expectativa do futuro. Então a mente que você tem que ter, a mente que eu tenho que ter, e aquilo que nós temos que passar para os nossos irmãos é que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem. É um tempo muito curto, em uma eternidade, o tempo da nossa existência aqui. Então aqui nós temos que ser pessoas aprovadas, para que um dia o Senhor Jesus possa dizer: bem-aventurado vocês que foram pessoas dignas, de adentrar a eternidade. Vinde benditos do meu Pai. Então, essas palavras de recepção do Senhor Jesus para aqueles que foram pessoas dedicadas, pessoas zelosas, pessoas que seguiram os mandamentos do Senhor Jesus, mesmo com os nossos erros, através do arrependimento a gente corrige ali, mas com aquele DNA de noiva de Cristo, com aquela coisa de querer ser parecido com Jesus. Isso é o que vai nos aproximar dele. Estamos no mundo, porém não somos do mundo. Nós fomos enviados ao mundo. Exorto-vos, amados, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha só, existe uma batalha aí. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Quem são os gentios? São as pessoas do mundo que não conhecem a Deus, que não se importam com nada, que vivem suas vidas dissolutamente. Então nós somos destacados quando nós nos afastamos, quando abstinência das paixões carnais. E mantendo exemplar o vosso procedimento no meio deles, dos gentios. Então nós temos que ter um procedimento exemplar, há uma responsabilidade aí. Para que, naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifica a Deus no dia da visitação. Assim o presente da igreja deve envolver consciência do chamado, santificação, missão e esperança, pois como os patriarcas, vivemos pela fé e com esperança. Olha, eu tenho visto tanta gente nocega nesse mundo, tanta gente que se diz cristão, mas tem uns procedimentos totalmente errados, procedimentos não condizentes com aquilo que realmente deveriam ser. Eu não estou falando de religioso, não aquele indivíduo que se esforça para ser um religioso bonzinho, não. Eu estou falando de uma pessoa que realmente é parecida com Jesus, que tem valores na vida dela. Uma pessoa que é natural, uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo de Deus nela, no seu viver, no seu proceder e até no seu falar.
Então é isso que está sendo dito aqui, né? Nós temos que ter esse DNA de santificação, de missão e esperança. E vivermos como cristãos genuínos, né? Com a fé por essa esperança. E olha, a bem-aventurada esperança da igreja é a segunda vinda de Jesus, que é o encontro com o noivo, né? É o encontro triunfal com o noivo. Vejamos agora a ênfase bíblica quanto à expectativa dos que estão em Cristo. Olha o que está em Hebreus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E olha Filipenses, mas a nossa cidade está nos céus. Olha o tempo do verbo, ela já existe, ela está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará, olha só, isso já é futuro, transformará o nosso corpo abatido, sim, esse corpo tão suscetível a doenças, a problemas, um corpo já imperfeito pelo tempo, né, por tantos hábitos errados que nós vivemos, para se conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha só, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esse poder grande do Senhor Jesus vai fazer isso. Ele vai sujeitar essa corrupção que nós temos, né? Esse corpo que ele vai envelhecendo, ele vai murchando. Jesus ele pega e transforma isso num corpo incorruptível, um corpo que não se deteriora, um corpo glorificado. É impossível que Deus minta. Fiel é o que prometeu. Tem 2 versículos aí em Hebreus que você pode conferir. Então você tem que acreditar nessa palavra. Ela é fiel, ela é verdadeira. E o próprio Senhor Jesus prometeu. Olha o que está falando aqui em João. E depois que eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Olha que palavra pessoal de Jesus. Olha, eu vou preparar lugar. E um dia eu vou voltar, eu vou levar vocês para ficar comigo. Nós vamos desfrutar novamente dessa comunhão maravilhosa. Jesus voltará para nos buscar. Esse fato é mencionado mais de 300 vezes no Novo Testamento. E Paulo refere-se ao evento umas 50 vezes. Esse acontecimento da segunda vinda tem vários fatos que vão ser característicos desse grande evento. E como será a segunda vinda? Que acontecimentos serão desencadeados? A ressurreição dos que morrerem em Cristo, o arrebatamento da igreja e o julgamento divino. 3 coisas. Então a ressurreição dos que morreram em Cristo, os que morreram primeiro, os que já não estão mais entre nós. Então vai haver uma ressurreição deles. O arrebatamento da igreja, onde o Senhor Jesus vai levar esses mortos transformados e os vivos que também serão transformados. Vai juntar tudo. E um julgamento de todas as coisas, né? O julgamento divino, que é onde Deus vai exercer a sua justiça. Por ocasião da segunda vinda do Senhor, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso está em 1 Tessalonicenses. O apóstolo mostra que a ressurreição do discípulo de Cristo faz parte da fé, pois sem essa esperança somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, de que adianta você viver nesse mundo? De que adianta você passar esse tempo aqui na terra se você não tiver essa esperança dentro de você? Se você está vivendo uma fé fraca, se você está aí meio cambaleando, pensando em abandonar os caminhos do Senhor, desperta, acorda, porque essa esperança ela tem que ser pungente dentro de você. Paulo afirma que a ressurreição de Cristo é a certeza da ressurreição dos seus discípulos. É o que o Senhor Jesus fala, o que eu vou fazer, o que vai acontecer comigo, vai ser um exemplo vivo e claro do que vai acontecer com vocês também. E ele fala de Jonas,
assim como Jonas esteve no ventre da baleia, importa que o Filho do Homem também esteja no centro da terra, e um dia ele ressuscitará. Olha o que está escrito em Lucas. Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Se você for para Israel, você vai ver essa frase escrita no túmulo de Jesus. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Se você for lá onde está enterrado o Buda, o corpo dele está lá. Se você for lá onde está enterrado Allan Kardec, ele está lá enterrado onde o sepultaram. Mesma coisa Maomé, mesmo a coisa tantos dos outros profetas. Mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou. O seu corpo não está no túmulo. Paulo se dirige à igreja, ensinando que no retorno do Senhor, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele, os que irão ressuscitar nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Apóstolo Paulo alerta também a todos os homens que se arrependam, pois virá o juízo divino. Claro, Deus é amor, mas ele também é justiça. Todos aqueles que fizeram coisas terríveis nesse planeta vão passar por esse julgamento. Aquelas pessoas que julgaram Jesus naquele tribunal forjado, aqueles açoites, a cruz, a coroa de espinho, tudo aquilo que fizeram, essas pessoas serão julgadas, vão ter que encarar face a face. Isso será um dia terrível. Já imaginou como será esse dia? E os efeitos da bem-aventurada esperança? O que isso brota em nós? O que isso mexe dentro da gente? O que faz isso dentro de cada cristão? O que acontece com a pessoa que anda com Cristo Jesus e entende essa bem-aventurança, essa esperança que há dentro dela? 3 efeitos devem ser produzidos na vida de todo aquele que é discípulo de Jesus. Em termos práticos, como essas verdades devem impactar o nosso viver entre o futuro, presente e futuro? Primeiro, uma estabilidade cristã. Veja, Jesus ele era estável, ele não era uma pessoa de altos e baixos. Jesus ele era sempre o mesmo, ele sempre foi o mesmo. Sabe aquelas pessoas, hoje eu não vou falar com aquela pessoa que eu não sei como é que ela está, às vezes ela está revoltada com o mundo, está de mal com fulano, com Beltrano, é difícil. Tem pessoas que são assim, a gente não consegue nem se relacionar direito. São pessoas instáveis. Mas o Senhor Jesus, ele mostra um modelo estável. Então nós temos que ter essa estabilidade, né? A nossa fé tem que ser algo firme, constante. E o versículo 2, constante purificação, ou seja, essa estratégia, o modelo que Jesus trouxe, ele implantou a salvação através da graça e criou esse modelo para que nós sempre renovemos, as coisas que a gente faz, se arrepende, os nossos erros. Há uma condição ali de Deus fazer essa limpeza, essa transformação, para que nós possamos viver cada dia mais como uma pessoa melhor. E o terceiro aspecto é uma constante vigilância, Então, essa vigilância, ela coloca em nós um efeito muito positivo, porque, afinal de contas, quando nós estamos alerta, vigilantes, para não cometermos tantas mazelas, tantos erros, não fazermos coisas que machucam aquelas pessoas que nós amamos. Então, essa vigilância, ela nos coloca numa condição de alerta, Por isso que o Senhor Jesus fala, vigiai e orai, para que a gente não possa cair numa tentação aí. Ou seja, se nós somos vigilantes, às vezes a gente toma uma atitude preventiva quanto ao problema que pode nos afetar e nos fazer cair. Estabilidade significa qualidade de estável, firmeza, solidez, segurança. A ressurreição e o retorno do Senhor devem produzir em nós firmeza, perseverança e também desejo de sermos abundantes no serviço do Senhor e ciência de que todo esforço não é vão. Olha, você pode acreditar, tudo que você faz, tudo que nós fazemos, isso não é vão. Isso produz frutos e isso tudo é registrado. Lá em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus fala para cada uma das igrejas: eu te conheço, eu conheço suas obras,
Então o Senhor está vendo constantemente o que está acontecendo. E qualquer um que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Olha que coisa legal. Então há uma lavagem, há uma limpeza, há um refrigério. Então o próprio Senhor, através do seu Espírito Santo, e quando nós oramos, nos derramamos na presença do Senhor, e nós corrigimos aquilo que nos abate, nos entristece, o Senhor nos lava, nos purifica, nos põe em pé novamente e nos dá a coragem para enfrentarmos nossas vidas. Temos responsabilidade na purificação de nós mesmos, das poeiras mundanas que às vezes sujam nossas mentes e lábios, olhos e corações. Então a Santa Ceia é algo que nós, quando praticamos, que é como se fosse um ritual instituído pelo Senhor Jesus, é um momento de reflexão e ali que a gente corrige, nossas vidas. E a Bíblia fala, examine-se o homem, pois a si mesmo, e participe do corpo de Cristo e do seu sangue, até que ele venha, até a sua ressurreição, até o encontro glorioso nas nuvens. E quando a gente não faz isso direito, quando a gente leva as coisas de uma forma irresponsável, isso nos faz ser pessoas fracas, ser doentes. É o que ele fala, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, porque não discerne, porque não enxerga, não entende. Então nós temos que estar sempre observando nós mesmos, observando nossa vida. Nós temos que esquadrinhar os nossos caminhos. Vigilância significa tente cuidado, atenção, esteja alerta, ficar em prontidão. São termos que contrastam com a falta de firmeza e a indiferença. É importante unir a vigilância à prática da oração, como alertou o próprio Cristo. Que a palavra de Deus e o Espírito Santo nos aperfeiçoem diariamente, pois ainda nos resta o aspecto escatológico da salvação, a glorificação. E nós possamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então estaremos livres também da possibilidade de pecar e para sempre estaremos com o Senhor. Espero que você tenha gostado dessa lição. Passe adiante, Fica firme aí, que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos aqui para estudar mais um capítulo da Palavra de Deus.